Se você está pensando em investir em kitnets para locação, para geração de renda, está pensando em comprar um terreno e construir kitnets, nesse vídeo eu tenho uma dica muito boa que pode te ajudar a entender se esse realmente é um bom investimento e se você pode ou não pode estar preparado para ele nesse momento. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui no canal do Portal VGV, hoje gravando um vídeo sobre investimento imobiliário, especialmente para você que está querendo construir kitnets visando a renda, visando a locação dessas unidades no futuro. Se você está pensando em comprar um terreno, construir ali algumas unidades compactas e posteriormente locar, nesse vídeo eu tenho uma dica muito importante para você e pode te ajudar a entender se esse é um bom investimento. Estamos gravando uma sequência especial nesses dias aqui no canal do Portal VGV com algumas planilhas que podem facilitar muito para pessoas que estão interessadas aqui em investimento no mercado imobiliário de uma forma geral. Hoje falaremos sobre investimento em kitnets e semanalmente estamos tratando de algum outro tema. Então, se você não quer perder, aproveita para se inscrever no canal e acompanhar todas essas novidades. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma dica especialmente para você que está querendo investir em kitnets. Antes de mostrar a planilha que eu quero mostrar, é muito importante a gente falar sobre o mercado de kitnets no Brasil. Os imóveis compactos, eles estão sendo cada vez mais demandados aqui no Brasil. Pesquisas demonstram que, além da compactação das famílias, a gente tem cada vez mais um público chamado um público transitório, um público que se desloca para estudar, se desloca para trabalhar e muitas vezes eles não encontram um imóvel adequado às suas necessidades. Com isso, as kitnets, os lofts, as kitnets, os estúdios, os imóveis compactos de uma forma geral, eles têm caído cada vez mais no gosto de potenciais inquilinos e, consequentemente, no gosto de investidores, porque é uma boa oportunidade de mercado, é uma grande janela de oportunidade de investimento imobiliário que acaba se abrindo. São pessoas que têm necessidades específicas de moradia e esses imóveis, especialmente se eles conseguirem entregar uma certa conveniência, eles podem ser muito lucrativos. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. A dica é justamente uma planilha preparada pelos meus amigos da Hexperts, que é uma grande central de informação sobre investimentos imobiliários, sobre o mercado de real estate no Brasil. E por sinal, Guilherme Lapp e Juliano Tonietti, que são os fundadores do Hexperts, escreveram também o livro Real Estate no Brasil, que é o maior guia de investimentos imobiliários já escrito sobre o tema no país. Já falei muito sobre esse livro aqui, recomendo sempre. E aqui na descrição do vídeo tem também o link para que você possa conhecer um pouco melhor esse vídeo. Eu também vou deixar no card aqui o link para que você possa ver um pouco mais sobre essa publicação. Mas vamos à planilha. Vou mostrar a planilha para vocês e vou fazer um passo a passo de preenchimento. E essa é a planilha. Percebam que ela já traz uma série de campos que basta você preencher os campos que estão em azul, já tem uma série de categorias e isso vai te ajudar a calcular se esse investimento é rentável ou não é rentável. Vamos preencher rapidamente um aqui como exemplo, só para a gente entender como que essa planilha funciona. E ela começa com a categoria relacionada aos custos de aquisição do terreno. Imagina que o terreno que você está vendo para construir as suas kitnets, ele seja no valor de R$100 mil. Você encontrou uma boa área, potencial da sua cidade, num local bacana, que custa em média R$100 mil esse terreno. E aqui geralmente está o primeiro grande erro das pessoas, que é considerar somente o valor do terreno. Só que existem uma série de despesas acessórias na concepção dessa compra que ela precisa ser considerada e também entrar na sua conta de retorno de investimento. Como, por exemplo, o pagamento do ITBI. Caso você não saiba o que é ITBI, vou deixar no card aqui desse vídeo um link que vai direto para o nosso vídeo, onde a gente explica em detalhes o que é o ITBI. No nosso exemplo, vamos colocar uma alíquota de 2%, que é uma alíquota cobrada por boa parte das prefeituras do Brasil que a gente tem conhecimento. Isso já te daria um valor de imposto de aproximadamente R$2 mil. Só que além do pagamento do ITBI, você também vai ter algumas despesas com o cartório, como por exemplo a escritura e o registro do imóvel que você está comprando. Vamos imaginar que essas despesas cartorárias vão te gerar uma despesa de aproximadamente R$ 1.500. Também precisa ser incorporado aqui no valor. Só que além das despesas de registro e escritura, você também precisou emitir certidões do vendedor desse imóvel, do imóvel em si, precisou fazer algumas cópias, algumas autenticações. Isso também vai te gerar uma despesa extra, vamos calcular aproximadamente uns R$200.
Caso você tenha algum advogado te assessorando nessa transação, os custos de advogado também você precisa colocar aqui, caso não, você deixa em branco. Assim como caso você tenha que fazer alguma retificação, uma unificação da área, um desmembramento ou quem sabe um remembramento para poder formar uma área só, ou se não é o caso, você também deixa em branco e isso vai te dar um valor aproximado de aquisição do terreno total de R$ 103.700 no nosso exemplo. Mais embaixo você tem um campo que se refere aos custos relacionados com a obra. E aqui você vai começar colocando as informações referentes à construção que você vai fazer, começando pelo número de unidades. Vamos imaginar que para esse terreno a gente consiga uma média de 10 unidades de kitnet. A partir do momento que eu coloco esse número, eu vou colocar a área equivalente de construção. Vamos imaginar que uma kitnet de 25 metros quadrados a 10 unidades, eu estou falando de 250 metros de área equivalente de construção. Porém, eu não posso considerar somente a área da kitnet, eu preciso considerar também aqui uma área comum. Então vamos dizer que todo esse complexo que eu estou colocando, ele vai me dar mais ou menos 280 metros quadrados de área construída. A partir do momento que eu coloco essa metragem que eu vou construir, eu coloco o CUB, que é o custo unitário básico, ou seja, o valor médio de custo de construção de cada região. E aqui vai uma dica muito boa para você. Cada região, cada estado, geralmente tem um Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção, que já te apresenta esse valor sempre atualizado. Então, no nosso exemplo, vamos colocar um número bem próximo do que está na atualidade, que é de R$ 2.000, e também vamos colocar aqui alguns custos extras que não são contemplados pelo CUB. O que seriam esses custos extras? São algumas despesas que você vai utilizar para equipar a sua kitnet, conforme a gente falou no início. Quanto mais pronto e preparado esse imóvel tiver para uso, mais liquidez a gente vai ter nessa locação e melhor o valor de locação que a gente vai conseguir capturar lá na frente. Calculando mais ou menos uns R$ 3.000 de equipamentos para essa kitnet, que poderia ser um fogão, uma geladeira, uma cama, alguns itens básicos para essa kitnet, a gente chega ao valor aqui de R$ 30.000. E também alguns benefícios de despesas indiretas que depois a gente vai deixar um link para que você possa entender um pouco melhor sobre isso no site da Rexperts. Tudo isso vai me dar um custo total de obra de aproximadamente R$ 737.500. Então, considerando todos esses custos totais de aquisição do terreno, mais os custos totais de obra, estou falando de um investimento de um aporte financeiro de aproximadamente R$ 841.200 para construir 10 unidades de kitnets. Falamos das despesas, mas e as receitas? Aqui nesse campo a gente vai começar a relacionar aquele potencial que nós temos de faturamento, de recebimento com essas kitnets e também descontar aqui algumas outras despesas acessórias que podem decorrer dessa receita da locação para a gente ter uma receita bruta, líquida, bem realista para a gente entender o potencial do nosso investimento. Então, kitnets como essa, muito bem preparadas e já equipadas para uso, vamos colocar uma média de locação de R$ 1.100. Só que, em cima desses R$ 1.100, vão incidir algumas despesas que a gente precisa deduzir desse valor, como, por exemplo, o pagamento da imobiliária ou do corretor que vai alugar essas kitnets para você e, porventura, pode administrar esse imóvel para você também. Considerando uma média de imobiliária que loca e também administra, vamos falar que ela cobra uma comissão de 10%, que é uma média que boa parte das imobiliárias cobram ao redor do Brasil. Só que é muito importante também a gente considerar a taxa de vacância, ou seja, de 10 kitnets, será que todas vão estar alugadas ao mesmo tempo? Vamos imaginar que de 10 kitnets, uma não esteja alugada e 9 estejam alugadas, ou seja, 10% do tempo você vai ter uma taxa de vacância. Isso é importante para você deduzir da sua receita bruta o valor que porventura daria. Você vai ter uma receita líquida muito mais realista. E essa kitnet que vai estar parada, ela também vai ter ali algumas despesas que vão estar correndo, como por exemplo uma despesa de conta de água, vamos considerar aqui R$ 30 aproximadamente, uma despesa de energia elétrica, vamos imaginar um consumo mínimo de R$ 30, e também um IPTU, que é o imposto que você vai pagar sobre aquela unidade autônoma, então R$ 50. Colocando todos esses valores na ponta do lápis, você vai ter uma receita bruta potencial
potencial de R$11.000, porém, descontando a corretagem e mais as despesas que essa vacância pode te trazer, né, você vai ter uma receita líquida de R$8.800, baseado no investimento que você fez. Agora vamos imaginar que além das receitas com a locação das unidades, você pode oferir ali algumas receitas extras, como por exemplo, oferecer um serviço de lavanderia para os seus inquilinos, ou quem sabe um estacionamento, ou quem sabe uma taxa de churrasqueira, você acabou fazendo uma área de lazer e você vai cobrar eventualmente por esse uso, enfim. Caso você tenha alguns serviços que você queira agregar, você pode relacionar ele aqui. Vamos imaginar que lavanderia a gente não vai oferecer, mas que você vai oferecer, por exemplo, o estacionamento cobrado à parte, porque nem todo mundo tem carro na sua kitnet e você pode inclusive oferecer isso como um benefício. Uma locação de R$1.100 para quem não tem carro e para quem tem carro, R$50 a mais pelo uso do estacionamento. Você coloca isso aqui. No nosso caso, vamos deixar todas essas receitas extras zeradas, porém, caso você tenha, você pode colocar e relacionar aqui. E mais abaixo você tem outras despesas que você precisa considerar, como as despesas do condomínio, digamos assim, desse complexo de kitnets que você está fazendo, como por exemplo, segurança e vigilância. Vamos dizer que eu vou colocar um sistema de alarme monitorado e isso vai me dar uma despesa mensal aproximada de R$150 por essa assinatura com a empresa de alarme. Vamos dizer também que eu vou pagar um jardineiro para ir uma vez por mês e deixar a grama parada, deixar as plantas muito bem bonitinhas, regadas, enfim, cuidar da aparência que esse paisagismo, que esse jardim desse complexo de kitnets possa ter. Esse jardineiro vai me cobrar aproximadamente R$120 a cada visita que ele for. E também vamos dizer que eu vou pagar ali uma despesa de limpeza e faxina dessas áreas comuns. Tudo isso para deixar o complexo sempre valorizado, sempre bonito e também oferecer isso como um benefício para os inquilinos. Lembrando novamente que estamos falando aqui das áreas comuns e vamos pagar aproximadamente uns R$100 mensais aqui por uma faxina. E também eu vou ter conta de água do consumo de áreas comuns, para poder regar o jardim, para poder lavar as áreas comuns, isso vai me gerar uma despesa mensal aproximadamente de uns R$50, assim como também de energia elétrica das áreas comuns, e vamos dizer que eu quero oferecer a internet também para os meus inquilinos, e eu vou colocar um link muito bom de internet para que quem alugar possa ter esse benefício. Ou caso você não queira, caso você queira deixar a internet por conta de cada um, você pode deixar zerado esse valor. E vamos dizer também que eu vou ter ali algumas despesas de propaganda e marketing para anunciar as minhas kitnets que porventura não estão locadas. Eu posso fazer uma campanha de marketing digital por mês no Instagram, no Facebook, pagando um preço bem baratinho. Isso vai me gerar aproximadamente uns R$100 de despesa. Além de uma manutenção preventiva, vamos dizer que quebrou uma torneira, queimou uma lâmpada, algum item da kitnet acabou sofrendo algum tipo de avaria, e é bom eu ter uma reserva para sempre fazer essas reposições e essa manutenção. Se eu for considerar todos esses valores, eu estou falando com uma despesa total de condomínio de aproximadamente R$1.260. Portanto, indo para os resultados da minha conta de investimento, partindo do cálculo do resultado operacional que eu posso ter, receita líquida com locações R$8.800, despesas de manutenção de condomínio R$1.260 e um resultado operacional líquido de R$7.540. Só que não é somente receita menos despesa. A gente precisa lembrar que estamos no Brasil e temos uma carga tributária relativamente alta. Estamos falando de impostos que teremos que pagar em cima desse faturamento. E aí a gente tem diversos enquadramentos tributários. Imaginando que você está fazendo tudo isso como uma pessoa física, você vai precisar pagar o imposto de renda, dependendo da alíquota que você tiver. Vamos considerar uma alíquota máxima, você que já tem outras rendas e está fazendo isso como uma renda agregada, um imposto de renda de aproximadamente 27,5% na pessoa física. Isso vai te gerar uma despesa a mais de R$ 2.073,50. Ou vamos dizer que você abriu uma empresinha, uma PJ, para fazer esse investimento. No caso, o seu imposto vai ser muito menor, você vai pagar um imposto sobre o lucro presumido com uma alíquota aproximada de 14,5%. Então você consegue economizar um pouco nos impostos e vai pagar aproximadamente R$ 1.438,47. E aqui embaixo, a planilha te dá alguns indicadores de desempenho, como por exemplo, o valor total do investimento que você está fazendo, R$ 841.200,
o resultado líquido mensal que você vai ter, que seria de R$ 5.466,50, já descontadas todas as despesas e também descontados os impostos, uma receita média anual que você vai ter com essa kitnet. Se você for pensar no seu cap rate mensal, que é quanto efetivamente que você vai ter de rentabilidade baseado no investimento que você fez, ou seja, a partir daqui você começa a tirar boas conclusões e ver se isso faz sentido ou não faz sentido para você, baseado em outros investimentos que você poderia fazer em renda fixa, baseado na inflação que você tem no período, baseado no CDI, quanto que ele está dando, baseado em outros tipos de investimento. Bom, como vocês puderam perceber, é uma planilha bem completa e que ela pode te ajudar muito a decidir se esse investimento é o ideal ou não é ideal, especialmente comparado com outras opções que você possa ter. Muitas vezes a gente pensa em comprar um terreno, construir algumas unidades e esquece de equilibrar todos esses custos. Quando você tem uma planilha como essa, você consegue dimensionar muito melhor o seu investimento e impedir que você acabe fazendo aí uma conta errada, e impedir que você acabe subestimando talvez o valor necessário que você vai ter, ou até mesmo subestimando a receita potencial que você pode ter com a locação desses imóveis no futuro. É muito comum também, infelizmente, a gente vê pessoas que investem, que constroem, que colocam o dinheiro e depois acabam precificando errado na hora de locar. Então, quando você tem esse controle muito mais preciso dos custos, você consegue saber qual que é o valor justo que você pode pedir para esse imóvel, de forma que ele remunere o seu capital, remunere todo o esforço que você fez no início e, consequentemente, possa te dar ali um retorno satisfatório dentro das expectativas do mercado. Se você se interessou por essa planilha, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você pode baixar diretamente do site da Hexperts, conhecer um pouco melhor sobre o trabalho que eles executam e conseguir aí ter muito mais êxito e retorno nos seus investimentos. Aproveito e te convido novamente a se inscrever aqui no canal do Portal VGV e acompanhar com a gente vídeos todos os dias sobre o setor imobiliário. Semana que vem eu volto com outra dica de planilha. Se você não quer perder, se inscreve no canal para você acompanhar. Um abraço!